Um grande abraço a vocês, queridos amigos ligados em mais um FCA Debate. Hoje a gente vai ter que aturar um flamenguista, gente. Não tem jeito, não. Tentei deixar de fora. Eu vi que o Pablo veio hoje numa situação até meio deplorável. Hoje a cara dele de nervoso, de revoltado. Eu vi que o Luan veio com a camiseta, até caiu, ó. Eu vi que o Luan veio com a camiseta toda rasgada de São Paulo para poder mostrar assim que o time tá mudando, que tá tendo garra agora, e o João veio de rosa. Eu não sei se tem alguma ligação com os caras de São Paulo que tá aqui, mas sejam todos bem-vindos, meus amigos. Boa noite, João. O João, Boa ele é noite. representante do Prantos, né? Do Prantos. Vamos lá, João, com você. Fala, rapaziada. Boa noite. Tranquilo? Tranquilo. Estamos aí. Nós e as nossas contratações. E aí, Pablo, comemoração, São Paulo nas alturas, daqui a pouco cai e começa a choradeira. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, João. Boa noite, Luan. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores do nosso programa. São Paulo está vindo uma sequência boa de vitória, está iludindo o torcedor, mas com uma diferença, né? Para os antes, não é mais o Diniz no comando, agora é o Mister Crespo. Começou bem. E aí, Luan? Boa noite a todos aí, a galera do FCA acompanhando a gente. Boa noite, João, Pablo, Thiago. Estamos aí, né, Thiago? Passo a passo, sempre como eu venho falando, devagar, reconstrução. Presidente novo, técnico novo, passo a passo, jogo a jogo. Já a gente começa a comentar aí o que aconteceu nesses 2 últimos jogos e o que vai acontecer para frente. Eram 7 pontos. Para com isso, João. Bom, amigos, uma boa noite. É sempre uma honra tê-los aqui. Hoje, uma série de assuntos para a gente poder conversar. E como vocês estão vendo, nós estamos nesse momento aqui apenas com torcedores do São Paulo e do Santos. Parece que nem teve jogo no final de semana. Um bafafá na Supercopa do Brasil. Palmeiras até reclamando por conta de pênaltis, mas dizem as más línguas. E teremos representante do Flamengo aqui hoje. E não é o Nelson, porque o Nelson é nossa lenda, né? Vocês sabem que o Nelson é aquele cara que ninguém conhece. É o nosso amigo Nelson. Bom, começando um pouquinho com o Santos, né? Na verdade, Prantos. O que você traz de informação aí, João, sobre o Prantos para nós, por favor? Vamos lá. Informação do Peixão essa semana. O Andrés Rueda, presidente do Santos, na última coletiva que deu, falou em relação à construção da nossa nova arena, né? Antes dessa nova gestão, o Santos já estava meio que com conversas avançadas com o dono da W Torre, né, que é a empresa, só que ele veio a falecer. Então, aí o Santos começou novas negociações, né, conversas com o pessoal da empresa e o próprio presidente falou que a última reunião para dar o ponto final é dia 20 de abril. Só que, segundo ele, as conversas estão bem avançadas, porque o dono, que era o dono da empresa W Torre, ele até era santista, só que como ele veio a falecer, então ficou um pouco mais complicado das negociações, né? Mas, igual o próprio presidente comentou, faz 100 dias que está a nova gestão, né? E ele comentou um pouco sobre isso. Mas vai dar certo, sim, vai sair do papel. Uma das coisas que eu queria saber de você, antes de passar para os nossos amigos, João, 100 dias. Nós temos uma visão do que está acontecendo com o Corinthians, mas qual a visão que vocês, como santistas, estão vendo com a nova administração aí? Rapaz, pelo menos eu, acho que bastante santista, eu dou como ótima a nova gestão do Santos, entendeu? Fazia tempo, desde da última conquista da Libertadores, a antiga gestão que estava presente na campanha da Libertadores de 2011, de lá para cá só má gestão, entendeu? Traz o meu fone para mim, fazendo favor. E nessa nova gestão, eu coloco como ótima, igual o Pablo estava falando, no caso do São Paulo, é degrau por degrau, né? Não adianta a gente já querer contratar e ganhar campeonato se a gente não arrumar a casa primeiro. E esse é o caso. É o caso da gente pagar nossas dívidas, arrumar a casa e depois pensar em questão de contratação e o time. Mas eu dou como ótimo. Muito bem. Pablo, pergunte ao João. Ô, João, em cima disso que você está falando,
como que o Santos está se preparando para resolver a situação do Soteldo, né? Que eu vi que o Santos já está sondando alguns reforços no mercado, porém tem que primeiro se resolver com o Anchipato do Chile, que é o time que detém os direitos do venezuelano, para poder registrar esses novos jogadores. Como que o Santos vai fazer essa operação financeira para estar pagando aí o clube? Então, Pablo, é o seguinte, o Santos, como joga hoje a vaga na fase de grupos da Libertadores, a gente indo para a fase de grupos, vai estar entrando uma quantia em dinheiro. Eu não sei como é que o presidente vai estar usando, mas eu acho que seria uma boa a gente, pelo menos, pegar parte desse dinheiro e investir nessa questão dessa dívida do Soteldo, porque o Grêmio já sondou a contratação do Soteldo, até ofereceu o Jean-Pierre em troca, mas o Santos não aceitou, não. Então, eu acho que esse dinheiro dessa premiação seria uma boa para o caso do Soteldo. Ô, João, e com relação aí a Libertadores, a estreia contra o São Lourenço, você acha aí que o Santos, o placar de hoje aí, o que você chuta aí? Expectativa Placar do jogo? de hoje? Expectativa para o jogo, né? Escalação, fala aí para a galera aí. Como eu falei semana passada, se semana passada não teve nem o jogo, eu estava confiante, foi 3-1. Hoje eu chuto uns 4-0, porque o pessoal do São Lourenço falou que ia vir com o time reserva. Pode vir com o titular, igual eu falei. Para mim, é as melhores possíveis. Eu chuto um 4-0, 4-1, mas a classificação. Eles vão estar jogando com um monte de bêbado lá? Eu pensava que o time do São Lourenço fosse um pouco melhor, cara. Igual eu falei, eu tava confiante, mas nunca imaginei que ia ser um 3-1. Para mim, se fosse 1-0, 2-1 já tava de bom tamanho, mas 3-1 até eu fiquei. Acho que bastante torcedor santista ficou surpreso. Então hoje eu acho que é outra vitória de 3, 4 gols de diferença. Boa noite, Durval. Seja bem-vindo. É o momento de você pegar o João. Vai lá. Peraí, você tem que ligar o microfone. Microfone. E o João? Fala, Durvalzão. Boa noite. Tranquilo? Bom. Deixa eu só pegar aqui. Então, ô João, não somente para esse jogo do São Lourenço, mas para o restante da competição, quais são as expectativas de vocês? Bom, cara, eu estava até conversando esses dias atrás, o grupo que o Santos vai cair é um grupo bem difícil, né? Boca Juniors, tem a pedra no sapato do Barcelona, do Equador, e tem o The Strongs da Bolívia. Eu penso assim, é um grupo difícil, para mim, um dos grupos mais difíceis da Libertadores. O Santos avançando, que é, na minha opinião, que vai acontecer, a gente vai passar em primeiro, a gente fica como forte favorito, por sair por classificar num grupo desse, com Boca Juniors, entendeu? Acho que a gente, ao lado do Boca, somos os favoritos no grupo, entendeu? Vai ficar essa vaga, por exemplo, na Sul-Americana, entendeu? Mas eu acho que a gente e o Boca é os favoritos do grupo. Eu queria saber de você assim, João, a continuidade da não possibilidade de contratação do Santos e a vinda de todos esses garotos da base, você acha que o time vai ter pulso, vamos colocar assim, para fazer uma boa campanha no Brasileirão? Como que vocês veem essa análise? Cara, é o seguinte, a gente sempre teve que apelar para a base, né? O Santos sempre foi berço de craque, de revelar a molecada. A gente sempre precisou ir para o lado dessa molecada. Eu penso assim, acho que um garoto hoje na base do Santos, quando ele tem uma oportunidade, igual ano passado, no caso do João Paulo, era o quarto goleiro, entendeu? João Paulo foi campeão da São Paulo, acho que contra o Goiás, eu não lembro se foi em 2014, 2013. Então o João Paulo já fazia um tempo que vinha atrás dessa oportunidade. E a hora que apareceu, ele agarrou. Igual o caso dos outros meninos, né? O caso do Ivonei, do próprio Gabriel Pirani. Então, eu acho que a hora que eles tiverem a oportunidade, eles vão saber agarrar bem a oportunidade e dar resultado, sim. Muito bem. Bom, a expectativa de hoje, então, é goleada.
passando desta fase, o Santos embolsa um bom dinheiro, só que você deixou de falar que foram duas informações que aconteceu durante essa semana na entrevista do presidente, né, João? Deixa eu meio de lado aí, tá escondida a informação. Aquela história do Pelé e do Neymar, né? Vamos começar por essa, depois você fala outra. Pelé e Neymar como garoto de propaganda para poder levar a marca do Santos para frente. E aí? Cara, concordo 100%, porque o Pelé, querendo ou não, o Pelé é grande história da parte do Santos, né? E o Neymar, como são um dos mais recentes, eu acho que serve isso para poder fazer os torcedores chegar mais próximo do clube. Se tiver torcedor afastado, fazer o torcedor se aproximar um pouco mais do clube. E eu acho corretíssimo, cara, usar os ídolos em relação a isso, né? É uma questão de marketing, né? Porque como eu já tinha falado nos programas anteriores, o Santos, querendo ou não, é uma marca. Então a gente tem que aproveitar que a gente tem ídolos, e grandes ídolos, né? Não só santistas, como no Brasil todo, representantes do Brasil. Então a gente tem que, se a gente tem que usar. Muito bem. Próxima pergunta que eu tenho para fazer para você, ó. Engraçado é que você estava. Rodolfo. Posso aproveitar um gancho dessa fala do João aí? Vai lá. O entendimento que eu tenho é o seguinte: o Santos, eu acho que ele perdeu muito, ou seja, o Pelé tinha muito a dar ao Santos, muito a devolver ao Santos Futebol Clube, com o seu prestígio, com o seu reconhecimento como o maior da história, o atleta do século. E eu acho que ele fez muito, mas muito, muito pouco mesmo pela marca Santos Futebol Clube. Pode ser que o Neymar tenha uma outra visão, por ser de uma outra geração, já joga na Europa, badaladíssimo, mas o Pelé, como sempre foi conhecido como o rei da vila, o rei do Santos Futebol Clube, ou seja, ele era e sempre foi o expoente aí, logicamente se tratando do esporte coletivo, mas tem as suas individualidades. Pois bem, o Pelé, ele fez muito, muito, muito pouco, isso na minha humilde opinião, referente à marca Santos Futebol Clube. Isso vem mais ou menos por um certo ciúmes, ou seja, eu acho que o Pelé, ele não quis fazer muito, porque o Pelé na época podia ter trazido um patrocínio dos Estados Unidos, um patrocínio de vários lugares do mundo, e o Santos hoje é uma grandiosíssima marca, isso em termos de estrutura. Mas ele não fez isso para ser lembrado sempre como o Santos de Pelé. E os jogadores, mesmo na sua desprendimento, todos têm o ego de querer ser lembrado como o tal. Então, na minha humilde opinião, o Pelé ficou devendo muito, 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 e eu acho que não é agora, já no final da vida, aí, vamos dizer assim, que ele vai conseguir ter disponibilidade, ter saúde para estar saindo aí e trazendo recursos para o Santos Futebol Clube. Vou te dizer, o Ronaldo, fenômeno, com muito menos história no Corinthians e passagem, fez muito mais do que o Pelé a vida inteira no Santos Futebol Clube. Haja vista que na Vila Belmiro, você chega lá, o armário que tem dentro do vestiário, já teve a oportunidade de visitar lá, João? Dentro dos vestiários? Já. Então, o único armário que é fixo e que não se mexe é o armário do Pelé. Todos os outros jogadores é temporário. Você saiu do clube, eles tiram lá o teu banner e o armário fica aberto lá, ou seja, só o do Pelé que é trancado. Fora isso, ele tinha um camarote centralizado, especialmente para ele na Vila Belmiro. Então, ou seja, foi feito muito para ele e ele retribuiu muito pouco ao Santos Futebol Clube, na minha humilde opinião. Muito bem, então. Algo mais, João? Não, tem aquele comentário lá da tal da vaquinha, João. Ai, polêmico. Não sou polêmico, não, mas às vezes é bom, né? Quando é rival tem que ser polêmico. Essa semana teve a coletiva do presidente do Santos, que ele falou que o torcedor santista não deve fazer vaquinha para o clube, não, porque é vergonhoso. Eu não sei se teve rival que ficou meio sentido com isso, mas tá bom. Olha lá, Durval. Foi meio direcionado isso daí, hein? Não, mas na verdade é o seguinte, talvez ele não tenha feito isso, porque às vezes o momento do Santos não seja o momento ideal para isso. Apesar que o Santos tem as suas dificuldades sim, tem embargo na FIFA e tudo mais, eu acho que foi mais uma soberba
do que propriamente uma humildade. Porque se você trouxer o torcedor e mostrar para o torcedor que ele é parte da entidade, os problemas vão ser menores, acredito eu. Vou dar um exemplo. A torcida do Corinthians, ela nunca quebrou uma cadeira dentro da arena. Por quê? Porque ela teve o entendimento que ali é a sua casa. Então, a partir do momento que você tem um entendimento, essa ligação forte com o clube, vários jogadores, ex-jogadores, Juninho Pernambucano, eu vi um depoimento dele recentemente, dizendo o seguinte, que a torcida do Corinthians, ela incentiva até o último minuto, depois ela faz as cobranças dela, mas ela age como torcedora, que se fosse um clube para ele jogar, que ele acha que faltou na carreira dele, foi o Santos Futebol Clube, foi o Corinthians. O Romário é a mesma coisa, o Corinthians. Então, ou seja, a torcida é uma grande marca e referência para os atletas. Agora, quando o clube está numa situação, vai pedir dinheiro aonde? Quando você está ferrado e todo danado, ninguém quer te emprestar nada. Você não tem crédito na praça. Você tem que recorrer aonde? Recorrer aos seus. Se a torcida tem, que nem o Corinthians, uma torcida de massa, com aí 34 milhões, volto a dizer, eu gostaria que isso chegasse em algum lugar. Nós somos 34 milhões. Se dividir isso por 17 milhões, a metade dos torcedores. A dívida hoje, vamos colocar em 800 milhões na arena. Se subiu. 800 milhões era semana passada. Não, mas isso aí é questão de acerto, Thiago. É igual o banco. Você faz acordos e os caras aceitam. Os caras querem dinheiro. Então, ou seja, a partir do momento que os caras vê uma proposta concreta, os caras também eles se ajustam. Ou seja, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Resumindo, 800 milhões, se você dividir por 24 parcelas, dá 34 milhões. Se 17 milhões de corintianos vier a pagar, pagam-se R$2 cada um. Porque 2 vezes 17, 34. Então, se fizeram um marketing mostrando uma lisura, mostrando que o dinheiro que o corintiano depositar vai diretamente à Caixa Econômica Federal, sem passar pela mão de nenhum patife, pode ter certeza que a torcida vai abraçar. Talvez no início tenha algumas resistências, tem que parar com o ciúminho de uma torcida A ou a outra. Vamos supor, a Gaviões que lançou a camisa 12, a Pavilhão, alguém que fique com dor de cotovelo, nada disso. Tem que entender que é em prol do Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora, só para finalizar, se perceber que em 24 parcelas, cada contribuinte der R$2, tem um que não vai dar nada. Mas tem gente que vai dar 50, vai dar 100, vai dar 1.000. Olha lá, o Thiago não vai dar nada, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Só que depois, na hora que ele vê a coisa, ele vai acabar se solidarizando. Resumindo. Marcelão já fez a minha parte, eu dou 21. Resumindo, só para ter uma base, tá com dívida, roubaram, não sei o quê. Se for esperar pegar os ladrões, pegar quem desviou e tudo mais, a dívida vai a 3 bilhões. Passa-se uma régua. Isso foi feito aqui em administração pública aqui. Quem é daqui sabe. Passa-se uma régua, deixa o que aconteceu para trás, põe a Polícia Federal, o FBI, põe quem quiser para pegar os caras. Daqui para frente, entra com uma ação determinada, uma ação que vai resolver o problema. Em 24 meses, a torcida do Corinthians resolveria esse problema dos 800 milhões de reais. Porque, na verdade, são uma conta de R$2 por cada um, 24 parcelas de R$2. Então, depois assim, é o tópico. É utópico? Sim, é utópico. Sonhador, né? Para se explicar melhor. Sonhador. Mas não é impossível, pelo contrário, é irrisório. Se você for analisar isso, R$2 com uma torcida que é apaixonada pelo seu clube, se a campanha engatar e pegar isso daí, tenho certeza que paga. Aí vai se tornar uma grande potência. Mas do jeito que está, vai gatinhar, vai ajoelhar, vai rastejar, e nós vamos ver aí 2, 3 clubes se despontando ao longo do Brasileirão aí por muitos anos. O legal disso tudo é que o Durval esqueceu do Marcelão, gente. Tem que lembrar do Marcelão que doou R$21 na semana passada. Não. Olha lá, um palmeirense doou R$21. Olha lá, já pagou de algum corintiano, igual esse daí de cima aí, ó. Tá vendo esse daí de cima? Já pagou dele. Vamos lá, vamos falar do São Paulo, senão o Durval vai pegar o tempo todo pra ele. Vai lá, Durval. Você me pede, eu explico. Eu quero que você traga as informações do São Paulo para esse momento, principalmente, Durval, só para a gente poder lembrar, no ano passado era aquela euforia também de São Paulo, você lembra, né? Aí foi ladeira abaixo depois, né? Mas vamos lá, vamos ouvir o Pablo. Cara, eu acho que o São Paulo esse ano, o Durval, ele que é o mais experiente que tem aqui no meio da gente, no meio do futebol, sabe que o ano passado foi um ano atípico, né? Ao mesmo tempo que todo mundo se perguntou como que o time do Diniz conseguiu chegar aqui, por um detalhe
bobo ele se perdeu o título, que foi perder o vestiário, né? Passar a mão na cabeça de medalhão e deixar a molecada de lado, enfim. Mas eu acho que o São Paulo está vindo numa sequência boa de vitórias. Tem um elenco bem diferente do ano passado, com peças de reposição, né? E tô vendo aí que o Nelson já deixou o comentário aí que tem R$2. Eu cobro, viu? Se sair, eu vou querer, viu? Eu cobro. Senão eu vou falar que você não é cego. Eu cobro. Mas voltando ao raciocínio, São Paulo hoje tem um leque de opções no elenco, vai continuar se reforçando, tá de olho no mercado aí. O presidente, eu estou sendo repetitivo aqui, mas vou voltar a falar, o Júlio Casares está colocando a casa em ordem, está mexendo na ferida, tirando privilégios de diretores antigos que tem lá dentro. Então, eu acho assim, eu tenho uma perspectiva boa. Não tenho medo do time do Corinthians, que é um time horrível, tecnicamente, né? É um time, eu acho que o Corinthians hoje está atrás do RB Bragantino, pelo futebol que eu vejo jogar, tá ganhando, tá, mas um futebol feio, que dá até sono. Eu chego a dormir no sofá quando eu assisto. Mas como o assunto é São Paulo, eu acho que a gente está no caminho certo, está vindo numa sequência aí. Amanhã o time vai entrar com um time misto, inclusive o goleiro da base vai jogar, que é o Lucas Perry. Vai ter a reestreia do Miranda, o Benítez vai começar como titular, o Éder, que está entrando bem nos jogos. Tem também o Vitor Bueno, que está sendo testado como centroavante. E o começo do Crespo, confesso que está me surpreendendo, né? Muitas pessoas falaram, é um cara novato, é um cara inexperiente, só ganhou uma Copa Sul-Americana, mas é um cara que é estudioso, está aprendendo português. Ele mesmo falou em respeito ao país que está dando oportunidade para ele, em respeito aos torcedores e os profissionais que trabalham em torno do futebol. Então, eu acho assim, muitos técnicos brasileiros reclamam dessa bajulação em cima dos europeus, mas eu pergunto, às vezes, se eles têm a mesma dedicação que os outros técnicos têm de outros países, né? Isso é um assunto para uma outra oportunidade de falar, né? Mas o São Paulo está vindo um caminho muito bom, presidente sério, competente, sendo honesto com a torcida, deu uma entrada de 30% com a dívida do Orlando City, que era de 6 milhões pelo empréstimo do Kaká, pagou 30% desse valor, está tentando parcelar o restante. O dinheiro da venda do Elinho, que vai ser comprado pelo RB Bragantino, Red Bull Bragantino, vai direto para o Dinamo de Kiev para quitar a dívida com o Tietê. São Paulo estava para ser acionado na FIFA. E a expectativa é amanhã uma vitória fácil do São Paulo, por mais que esteja um time misto, tem um time melhor que o Guarani. E sexta-feira tem um clássico, aí, um jogo grande contra o Palmeiras, um jogo muito difícil. Creio eu que o Palmeiras é o favorito. Ô, Pablo, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Qual que é a sua avaliação do jogo de ontem? Qual foi a sua avaliação? O que você achou do jogo de ontem? O jogo de ontem, Thiago, o jogo de ontem não foi um jogo vistoso, de muitas oportunidades, mas mostrou o novo São Paulo, que era o que muitas pessoas cobravam do Diniz. O Crespo, ele não tem só uma tática definida para um jogo, é só aquilo ali que o time pode oferecer. Ele varia de acordo com o adversário. Ele colocou o Luan, tirou o Igor Gomes para colocar o Luan em cima do Claudinho, tanto é que o Claudinho ontem não andou em campo, né? O Luan, que para mim é um dos grandes volantes do futebol brasileiro, um moleque novo aí que está surgindo. Então foi um jogo ali que o São Paulo fez esse esquema tático para poder neutralizar as principais jogadas do Bragantino, que era em cima do Claudinho, do Arthur pela ponta e o Vitinho na outra. Então, é nisso que eu falei, Thiago. Eu estou gostando muito do começo do Crespo, porque ele mostra variações táticas dentro do próprio jogo ali. Né, uma coisa que faltava para o Diniz. O Diniz era sempre o mesmo esquema de jogo, saidinha, toque de bola, Daniel Alves ali. Mas não, o Crespo está mostrando o que a torcida sempre falava, né? Muitas das vezes a gente fala assim que torcedor que está de longe é fácil falar, mas não. É fácil você enxergar o problema ali do time, você assistindo. Eu entendo que quem está ali dentro de campo é mais complicado, a pressão é maior. Mas o Diniz faltou um pouquinho de humildade e isso o Crespo está mostrando atualmente. Então o jogo de ontem foi um jogo truncado, difícil, mas o São Paulo se saiu muito bem. Neutralizou todas as jogadas do Bragantino. 3 coisas, rapidinho antes de passar para o João. Primeiro, o Volpe tem que jogar, o Volpe é titular absoluto, não tem dessa de colocar o moleque da base, porque o Volpe é o Volpe, né? O titular da meta tem que continuar eternamente lá no São Paulo. Segundo, Diniz eterno, a gente não pode esquecer, porque fez um ótimo trabalho no ano passado, tem que levar em consideração tudo que aconteceu lá, porque ele é ídolo do time de vocês. E a terceira, eu fiz essa pergunta, Pablo, porque a notícia que traz no Globoesporte.com é que o Crespo considerou o jogo do São Paulo ontem perfeito. Então, por isso que eu trouxe essa informação. Ele considerou um jogo perfeito, né? Ele elogiou bastante, principalmente o Reinaldo e o Léo Pelé,
ali pelo lado esquerdo, que é uma válvula de escape do São Paulo, ponto forte do São Paulo. Eu acho que, né, os deuses do futebol estão preparando que seja um argentino que vai tirar o São Paulo da fila. Aí, João, vai lá, João. Eu tenho que rir, eu não aguento. Ô, Pablo, deixa eu fazer uma pergunta, mas é especificamente a um jogador. Em relação ao Éder, né, que foi um cara que se destacou na Europa, acabou chegando no São Paulo. Por mais que tenha uma idade um pouco avançada, você acha que ele pode ser um cara que se pode destacar individualmente, tendo boa sequência de jogos? Sem sombra de dúvidas, João, porque o Éder, ele é um atleta experiente, disputou o Euro, fez gol em jogos mata-matas pela seleção da Itália, já mostrou entrando ao decorrer dos jogos que é um cara diferente, um cara esforçado, dedicado, e eu acho que inclusive ele vai ser o titular quando ele pegar essa condição física e tiver 100% fisicamente, vai ser o titular ao lado do Luciano, né, e dependendo de quem o São Paulo contratar também, mas eu vejo o Éder como uma ótima contratação. É um jogador que a imprensa, grande parte da imprensa, pegou no pé do presidente de São Paulo, porque tinha idade avançada, que não sei o quê. Mas ele só mostra que idade hoje no futebol brasileiro não quer dizer nada. A gente teve um Zé Roberto aí, um exemplo de profissional, jogando até seus 42 anos em alto nível e quis parar. Então, eu creio que o Éder vai ajudar muito. Inclusive o Luan pode até comentar isso aí. O Éder vai ajudar muito o São Paulo com a sua experiência, com o seu talento. O cara não é à toa que disputou o Euro pela seleção da Itália, que jogou em grandes clubes como a Inter de Milão, um clube tradicionalíssimo da Itália. Então, João, eu tenho certeza que ele vai ser um dos titulares aí do ataque do São Paulo. Muito bem. Ô, Durva, sua vez antes de passar para o Luan. O Pablo tocou num assunto interessante, né? Quando fala referente fator idade. Tem duas coisas que precisam ser ditas. Quando a diretoria é séria, quando não tem malandragem na transação ou coisa desse tipo, então se analisa fator idade e histórico do atleta. Porque se o atleta tiver uma certa idade e o histórico de lesões dele for um histórico acentuado, e quererem contratá-lo é um investimento de risco. Agora, por isso que eu falo que tem que haver a pesquisa, tem que haver essa triagem de um departamento sério, né, os fisiologistas, os médicos, para poder arriscar num atleta com mais de 30 anos aí. O Zé Roberto é porque era inteiraço, não tinha históricos de lesões acentuadas e tudo mais, então o cara joga. Mauro Galvão jogou um tempão, ou seja, tem vários aí que... Ricardo Oliveira Durval. E tudo mais. Então, Durval, resumindo. Oi. Durval jogou aí. Durval jogou aí por muito tempo. Você tem que considerar também, craque. Joguei nada. Então, assim, Pablo, essa é a análise que eu tenho. Quando tem um departamento sério e aposta, pelo que você está dizendo, vocês que são conhecedores da diretoria, essa nova direção do São Paulo, eu acredito que esse atleta tem muito a acrescentar ao São Paulo. Porque não iam trazer um atleta, como nós vemos aí no dia a dia aí, o cara já chega no clube estourado, bichado, fora de forma, barrigudo, entendeu? E os caras pagando um monte. Então eu acredito que o São Paulo, como está, a princípio, mostrando que tem uma transparência, uma diretoria eficiente, eu acredito que a sondagem que foi feita em cima do Éder foi positiva e por isso que chancelaram a contratação dele. Exatamente, Durval, concordo com tudo aí que você falou, né? O Júlio Casarian, antes de tomar posse, ele sempre falava isso, que ele ia montar um departamento de scout, né? Que é essa área que é responsável por analisar o mercado, né? Aí levar para a comissão técnica e falar aqui tá os nomes. E ele falou assim que o São Paulo poderia errar em contratações, mas que o erro ia ser mínimo, que ele ia analisar histórico de lesão, histórico de grupo, histórico do atleta em toda a carreira, onde ele jogou. E o São Paulo fez assim. Um exemplo nisso foi a própria contratação do Crespo. O São Paulo entrevistou ele, ficou ali mais de 4 horas numa reunião, né, perguntando qual era a sua intenção, se ele aceitaria o orçamento, que o São Paulo tinha isso a oferecer. E, enfim, usou até o exemplo do próprio Palmeiras e Flamengo, que não tinha um orçamento compatível com eles. Então, hoje, fica nítido que o futebol brasileiro idade não quer dizer nada. O time do Flamengo mesmo tem o Felipe Luiz, acima dos 30 anos, destruindo na lateral esquerda, né, que jogou aí no último domingo. Eu vi, inclusive, até aqui embaixo que o Nelson comentou que o Crespo elogiou ontem o Diniz. Realmente,
O Diniz, ele fez um trabalho legal até certo ponto, né? Mas a gente sabe onde ele errou. Por exemplo, ele insistia muito no Tietê, no Victor Bueno e deixava o Rojas de fora, né? Falava que o rapaz não servia para São Paulo. Mas em cima disso que o Durval falou, voltando ao assunto, o São Paulo está no caminho certo, né? O Durval acompanha bastante o programa esportivo. O presidente jogou as claras aí, profissionalizou todo o departamento de futebol, refundou a Barra Funda. O que é refundar a Barra Funda? Ele atualizou aquilo ali. Tinha muita gente antiga que estava acomodada ali no seu cargo. Então ele colocou a coisa para andar. E todos os contratos feitos são por produtividade. Se você for campeão, você vai ganhar X. Se você classificar para tal campeonato, você vai ganhar X, né? Um exemplo bobo, o Casares, que está saindo do Corinthians e indo para o Fluminense, ganha quase 700 mil por mês no Corinthians, e o Éder ganhando 600 mil no São Paulo, o Miranda ganhando 600 mil. Quais deles seriam mais úteis para o Corinthians? Não tenho dúvida, entendeu? Então é questão de você montar um scout, né, isso aí, e é o que o Durval até pede, eu acompanho todas as lives, para o Corinthians profissionalizar. O Cello fala isso. O futebol não tem espaço mais para amadores. Muito bem. Luan, complemente, Luan. O que você traz de informação do São Paulo para a gente? Eu quero dar um destaque aí, falando dessa questão aí de administração mesmo, que o São Paulo vem de um histórico de contratações erradas e caras, que custa muito para o time. A gente pode enumerar algumas aqui: goleiro Jean, Nenê, Diego Souza e por aí mais. E aí o São Paulo vem trabalhando assim. E eu quero dar um destaque para o jogador da base, o Rodrigo Nestor, que jogou de titular tanto no sábado como na segunda-feira, que foi uma surpresa do Crespo, que ele já trabalhou em cima do Tietê, vendendo o Tietê, tirando 350 mil da folha salarial do São Paulo, com o Tietê, passando o Tietê para o Atlético Mineiro, que vai estar pagando o salário dele, renovando o contrato desse menino, que já estava finalizando agora o contrato dele, e é uma aposta do Crespo. Você vê que ele está assim, com uma relação assim, bem próxima do garoto, e o garoto a gente vê qualidade mesmo nele. É um jogador diferente, um volante de criação, assim, sem comparações, porque é um menino ainda que está começando, né? Mas é um estilo Thiago Alcântara, estilo Xavi, né? Um jogador que joga de cabeça erguida, perna esquerda, canhoto. E aí o Crespo vem trabalhando em cima disso aí, mudando o time durante a partida, que é uma diferença que aconteceu com o São Paulo. Eu acho, Pablo, que o Diniz trabalhou sim bem até um certo ponto, até o ponto que o quê? Hoje todo mundo se estuda. Quando você vai enfrentar, tem um departamento de tecnologia, como vai bater um pênalti, como que o goleiro vai pular, qual lado que o jogador vai bater, qual jogador que vai estar mais na marcação, tal. Eles pegaram e estudaram o São Paulo. Estudaram o jeito de jogar do São Paulo, cercaram e não tinha saída, não tinha alternativas. E o São Paulo de hoje, desse começo do Crespo, já é diferente. Não só alternativas de esquema, como alternativas também de jogadores em cada posição. Ontem, contra o Bragantino, a gente estava em dificuldade. Quando entrou o Luciano em campo e o Éder, já teve uma mudança. O Luciano conseguiu mudar o estilo de jogo do São Paulo, já dando uma coisa totalmente diferente do que estava no início, apenas uma mudança. Depois veio o Éder. Ao meu ver, os dois vão ser os dois titulares do São Paulo ali, pela forma de jogar que o Pablo vem apresentando, e o Rojas, eu acho que os dois ali, quando estiver jogando ali, vai estar de titular. E aí eu venho o que o Durval fala aí. Eu vou pegar o ganchinho dele da administração. O Júlio Casares, você vê que ele passou a régua no que aconteceu para trás, pegou a bomba de dívida, Daniel Alves, de Kaká, do Atlético Paranaense com o Pablo, e está dando andamento à administração dele, montando o departamento com o Muricy, com o Milton Cruz, né, com o Visotti, caras competentes, cada um na sua área, estudou o mercado, fez as contratações pontuais que o São Paulo precisava, e você vê que são jogadores que o ano passado o São Paulo não tinha as peças de reposição para
para estar repondo o time. Não tinha um elenco para estar... Saiu o Brenner, colocava quem? Saiu o Luciano, colocava quem? Hoje a gente vê alternativas ali no meio. Até o Benítez também, eu estou bem curioso para ver ali na posição que o Daniel jogou ontem, que o Igor Gomes jogou. Tem o Arejuela também, que ainda não está inscrito, tem o William, tem muito jogador bom aí. A expectativa nossa é a melhor possível para esse novo São Paulo aí. Muito bem, Luan. Tem que fazer um parênteses aqui antes de passar para as perguntas ao Luan, depois dessa pequena análise que ele fez aí. Pequena. E perguntar para essa pessoa que está aqui aparecendo de verde se é em comemoração ao que aconteceu com o Palmeiras no final de semana. Seja bem-vindo, Alex. Boa noite. Porque nós temos aqui, inclusive, o Vitor falando, né? Amanhã tem gol do Rony Rusco de novo. Amanhã é show do Verdão 3-0 fora o baile. É isso? É homenagem, alguma coisa assim? Seja bem-vindo. Pois é, cara, eu tô homenageando o Palmeiras, cara, porque o Palmeiras ultimamente só tem me dado alegria, entendeu? Então eu falei, vou botar uma blusa verde, cara, em homenagem a eles, cara. Ô, Thiago, fala pra ele que a sorte foi que ele não viu um time com 3 cores, vermelho, preto e branco, senão nós entrávamos com o Sub-15, ganhava essa Supercopa. Tem essa daí, Alex, e aí? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tava lendo agora ali uma reportagem no Instagram do Ricardo Amorim. Conhece o Ricardo Amorim, economista? Sim, Ricardo Amorim. Isso. Então, ele publicou no Instagram dele a evolução da dívida dos clubes de futebol, cara. Em 2012, o Flamengo era o time que mais devia no Brasil, cara. Disparado. Em 2014, ele já não era mais o que mais devia. Então, você veja, nós ficamos em 2013. Em 2013, nós ganhamos uma Copa do Brasil no susto. Ninguém esperava. Aí, 14, 15, 16, aí ouvindo, piadinha, cheirinho, né? Agora, cara, olha, os caras estão tudo desesperado, porque assim, quando o Flamengo pisou no freio no ano passado e demitiu lá, sei lá, 50 pessoas lá, aí todo mundo, o Flamengo tá demitindo. E olha agora, cara, todo mundo demitindo, todo mundo fazendo, porque os clubes não têm receita. A receita do ano passado do Flamengo, que caiu, foi de 765 milhões. Que caiu 20 e poucos %. Aí eu te pergunto, a receita que a gente fala do clube de futebol hoje do Palmeiras é a receita original, é real? Não é inflada. Aí você vê o Atlético Mineiro com 3 mecenas lá, as famílias donas da MRV, dos bancos, do supermercado, os caras já botaram mais de 200 milhões, cara. Você sabe o que são 200 milhões, cara? Aí o cara... Porra, chega agora, domingo, Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro, time rebaixado para a Série B, cara, sem capital, mandando todo mundo embora. Todo mundo, dizendo que o salário maior que ele pode pagar é 50 mil por mês, cara. Tá? Aí vai lá, o Cruzeiro ganha. Aí hoje já tá na manchete do jornal, Hulk insatisfeito com o banco, Hulk não sei o quê. Claro, o cara ganha 1 milhão por mês, cara, pensa na grana. Já estão falando em mandar embora o Cuca. Olha que loucura. Então eu te faço a seguinte pergunta. A gente ganhou um título ontem, aliás, no domingo, né? Foi um jogaço, cara. Uma falta aqui, outra ali, um pênalti que foi fora da área, outro que puxou a blusa, beleza. Mas assim, cara, são atualmente os 2 melhores elencos, cara, do Brasil. E aí não adianta a gente vai falar assim, hoje o Juca Kfouri estava falando, o Juca não, o Mauro César, né? Quem é o adversário do Flamengo? É o Corinthians, tal, pela grandeza, é o Palmeiras pelo elenco. Eu falei, né, eu concordo com ele, eu falei, não, é o São Paulo, cara. Porque os últimos jogos contra o São Paulo, parece que contra o Corinthians, os últimos 7 jogos, o Flamengo ganhou 6. Mas contra o São Paulo, cara... Não entendi essa risada aí, não, né? Tudo bem. Mas são números, cara. Então, assim, hoje, pra mim, no Rio, cara, qual é o adversário do Flamengo, cara? Madureira. Não, no Rio só existe um time grande, cara. Hoje, eles estão discutindo se vão botar agora, quinta-feira, para jogar com o Vasco, time misto ou reserva. Porque sábado joga de novo e terça tem a Libertadores. É legal, então, assim, a forma como
É claro que a gente está zoando, na verdade eu só estou vendo, né? Porque para torcer para o Flamengo, para torcer para o Palmeiras, é melhor que dê empate. Isso daí a gente não torce para ninguém, a gente só vai zoando 1-1, não tem jeito. Não dá para torcer para nenhum dos dois. Mas é legal quando você vem com essa fala sua, com essa análise, né? Por mais que a gente brinque bastante no nosso grupo, o Alex faz parte do nosso grupo, é legal a gente ver que há um consenso entre nós aqui, deixa eu até mudar aqui a forma como a gente está vendo, há um consenso entre nós de que precisa profissionalizar cada vez mais o nosso futebol. Não dá. Não dá. Enquanto não se profissionalizar, vai ficar com situações como essa. Eu dei graças a Deus na semana passada que o Durval foi ouvido, gente. O Durval na semana passada, graças a Deus que a Gaviões pegou assim, nossa, a ideia do Durval é boa. Sim, mas enquanto não houver uma profissionalização do futebol para poder organizar as finanças, a gente vai ficar pagando fogo pro resto da vida. Tem que tentar? Sim. Desde que a gente tente de uma forma para poder fazer com que seja positivo o resultado. A marca do Corinthians em si, só para eu poder finalizar rapidinho, a marca do Corinthians em si é uma marca forte. Mas enquanto não tiver pessoas que fazem uma gestão decente, realmente não vai ter jeito. Ô, Thiago, mas o que adianta? O Durval deu a ideia. Deixa eu fazer uma pequena observação, vou fazer uma pergunta para vocês, cara. Vocês são casados, têm família, né? Sustentam casa. Vou fazer uma pergunta. Como é que você termina o teu orçamento no ano? Por exemplo, se você ganha, sei lá, 5 mil por mês, eu não sei quanto vocês ganham, mas vamos lá, que ganha 5 mil por mês, 3 mil por mês, não me importa. Mas aí, vou fazer uma pergunta, como é que você chega no final do ano, cara? Se você ganha 5, no final do ano você ganhou 60. Como é que você chega devendo 200? Então, assim, ó, isso que você está falando é o que eu penso. Cara, enquanto não, o nosso país não é sério, cara. Isso não existe. Os caras vão lá e contratam um Daniel Alves. Cara, isso não existe. O clube deve 12 milhões para ele. Você tem noção que são 12 milhões? Aí o cara assinou o contrato, o tal do Leco saiu, aí vem o Júlio Casares. Não, porque eu vou resolver. Cara, aí agora pede para a torcida abraçar. Para, bicho. Ô, Alex, em cima do que você falou aí, o Durval ele fez a campanha da vaquinha, que, inclusive eu ia até perguntar isso para ele. O que adianta a gente fazer uma vaquinha para Fiel aí e hoje sai a notícia que o Corinthians está fazendo um empréstimo de 100 milhões? É o que eu estou dizendo. Cara, nós não vivemos num país sério, cara. Isso não existe. O que aconteceu com o Andrés, cara? Nada. O Corinthians, eu vou falar uma coisa para você. Eu li o balanço do Corinthians. Ele não deve os 900 milhões, ele deve 1 bi porrada, porque ali não está o estádio. E assim, ó, não é falar sacaneando o corintiano, é assim, ó, cara, é uma dívida. Não vão pagar? Aí o Botafogo tá lá assim, não, porque nós vamos virar clube empresa. Amigo, vamos imaginar o seguinte, você trabalhou, sei lá, você vendeu marmita lá pro Botafogo, tá? Aí eu te faço a seguinte pergunta, você não recebeu, e aí? Ah, agora vai virar uma empresa. Tá, mas eu quero receber, eu preciso, eu tenho meus funcionários. Como é que faz, cara? Então, assim, ó, não é profissional, não é responsável, ninguém vai para casa. Conhece algum dirigente que foi preso? Nunca. Então, assim, nós, e vou te falar, nós somos torcedores, Corinthians, São Paulo, Santos. Cara, o que houve com o dinheiro? Cadê o dinheiro do Neymar, cara? Do Ganso? Do Diego? Cara, o Santos pegou uma safra ali, cara, vendeu tanto. Como é que o Santos deve, cara? Eu não tenho nada contra isso, o problema é do Santos, mas assim, o que aconteceu com os presidentes? Nada. E eu garanto para vocês que os presidentes dos clubes, amigão, saiu e estão mais ricos do que estavam. Vamos lá, Durval. Tiago, o que eu digo aqui, hoje em dia não se contesta, e as duas grandes equipes do país é Flamengo e Palmeiras e Flamengo. Não adianta você querer nadar na lagoa cheia de piranha. E por que isso? Porque eu vou falar pelo Palmeiras, que a gente conhece mais de perto por ser o arquirrival. O Palmeiras, de um tempo para cá, quem administra o Palmeiras são economistas, são gente da área das finanças. Como é que você vai querer dar chapéu e quem mexe com números? Aí o Corinthians tem político, delegado, desembargador,
Entendeu? Mané da carne, negão não sei da onde. Então, resumindo. Então não dá, cara. Por isso que eu falo. É mais ou menos assim. Tem um exemplo aqui, que eu não vou citar nomes, mas um exemplo que nós conhecemos mais ou menos próximo. O empresário quis forçar a bola, entendeu? Dentro do Palmeiras. Os caras falaram, não, amigão. Aqui quem manda somos nós. Se você quiser, você vai pegar o teu atleta e leva para outro lugar. Porque os caras não permitem mais balcão de negócio em cima da mesa do Palmeiras. E acredito que a do Flamengo também não. Então, quem mexe hoje com as coisas são pessoas profissionais. Aí você vai pegar quem? Você vai dar chapéu na Leila. Na Leila da Crefisa, ela empresta dinheiro para todo mundo, cara. Você vai dar chapéu naquela mulher? Você vai dar chapéu no PN, no Paulo Nobre, economista, o cara do meio das finanças? Como que você dá chapéu? Agora os nossos, vamos falar assim, o nosso presidente, quem comanda o Corinthians, o cara conhece, sei lá, 3 dígitos, 4 dígitos aí, vamos dizer assim. Não menosprezando, mas é uma realidade. Aí o que os empresários fazem? Os empresários conversam lá na esquina, se acertam os dois, falam o seguinte, pede tanto, o cara vai chorar, acerta em tanto. O cara não entende de cifras altas. Aí o cara acha que está fazendo um grande negócio, aí a hora que vai vender, que vai emprestar, que vai não sei o quê, aí o que o Corinthians faz? O Corinthians, olha lá, o São Paulo, na nova administração, mandou o Tietê segundo o Luan, e não vai pagar 1,, do salário do cara para o Atlético, concorda? O Corinthians contrata um Davó, compra um Davó, aí empresta para o Guarani e ainda vai pagar o salário do cara. Como é que você faz um negócio desse, cara? Eu compro um carro teu, Luan. Eu compro um carro teu, passo para você. Fazer a propaganda já. Você vai comprar o carro, já está aqui na garagem, pode vir. Não estou comprando nada, estou querendo vender o meu. Mas o seguinte, Luan, compra o teu carro. Compra o teu carro. Aí é o seguinte, fala, Luan, não sei, cara, não gostei muito do carro, mas, toma o carro de volta aí, você vai falar assim, pô, Durval, mas eu já te vendi, porque eu não conseguia pôr gasolina no carro, velho, tá muito cara a gasolina. Não, Luan, fica tranquilo, eu encho o tanque do seu carro. Eu encho o carro. É isso que o Corinthians faz hoje, cara. Qualquer bobão quer fazer negócio com o Corinthians hoje. Cara, deixa eu já complementar a sua fala, Durval. Depois do Léo Príncipe, cara, notícia do Léo Príncipe, eu li a reportagem do cara falando. Uma vergonha, cara. Foi uma vergonha. Cara, aí você pega o Luan ontem, eu estava trabalhando até tarde, eu fui assistir o bendito Luan falar. Ontem foi demais, cara. Não, você tem uma chance. Uma pergunta. O cara não me dá chance, eu não consigo jogar, não tem como eu mostrar. Velho. Uma pergunta para você, Durval, em cima do que o Thiago falou aí do Léo Príncipe. O porquê que a base do Corinthians está sucateada? Um exemplo. Em época de pandemia, times de massa, como Corinthians e Flamengo, sente falta da receita e da presença da torcida. Então você precisa ter um ativo bom, que no caso seria uma categoria de base, coisa que o Flamengo tem, São Paulo tem e o Palmeiras tem hoje. O porquê o Corinthians, um time tão grande, tem uma base toda sucateada? Tá na live aqui do Thiago. Olha, Pablo e amigos e ouvintes. Se você parar para analisar, quando fala de base, o Corinthians é o que na base? O maior campeão da Taça São Paulo. Tá? Então é o seguinte, você sendo o maior campeão da Taça São Paulo, por obrigação, você tem que ter tido, durante esses anos, elencos superiores aos demais. Tá certo? E o Corinthians é mais ou menos assim, eu não estou lá dentro, mas eu imagino que seja. Mais ou menos assim. Vou dar um exemplo. Lembra do Guerreiro, quando o Guerreiro saiu do Corinthians e foi pro Flamengo? Aham. Lembra disso? O Corinthians devia uma pancada pro Guerreiro, não devia? Vocês viram em algum momento o Guerreiro gemer, falar alguma coisa, que tá me devendo, que tá isso, aquilo? Não. Saiu, foi embora, entrou no Flamengo pela porta da frente e não se falou nada. E o Corinthians não tinha essa grana para trincar em cima, né? Acredito eu. Mas como que é feito o negócio? É mais ou menos assim. Você tem uma horta, você tem uma hortaliça lá, você tem uma horta muito linda. Couve, alface, tomate, não sei o que, das melhores qualidades, tá certo? Então, como que os caras fazem? Os caras trincou, os empresários trincaram em cima do Guerreiro, toma aqui sua grana, vai jogar no Flamengo, belezinha, tranquilo. Aí os caras foram para onde? Foram para dentro da horta do Corinthians. Aí chega lá nos caras, tem os treinadores do Sub-13, Sub-15, Sub-17, tem todos os caras lá. Então os caras também já são encostados nos empresários. Não adianta falar para mim que não, porque são sim. São encostados nos empresários. Ô João, o que você tem de melhor nessa horta aí do Santos aí para mim?
Mas negócio bom, no sub-15 aí. Sub-15, ó, eu tenho o meia não sei quem, eu tenho o ponta não sei quem. Então tá. Então é o seguinte, ó, do meia eu vou... Aí vai lá no presente, ó, do meia eu vou querer... Quanto que é o valor do moleque? Ah, hoje é, sei lá, 1 milhão. Então tá, eu quero 50% do fulano, aí o outro, ó, eu quero mais 50% do meio atacante, eu quero... Então aí, quando o cara estou... E aí é o seguinte, aí fala pros caras da base, ó, e o meu jogador tem que jogar, viu? Tem mais essa, o meu jogador não pode sentar no banco e ficar falando, ele tem que jogar. Então é tudo trelado. Quando não é um negócio sério, quando é armado para todo lado, desde as categorias de base o negócio é contaminado. Então os caras têm livre acesso dentro do clube, porque o clube deve de monte para os caras e deve favor. Então os caras têm porta aberta. Os caras transitam dentro do clube para lá e para cá. Resumindo, os caras vão lá, ó, e o meu jogador tem que jogar. Então joga o sub-17, joga o sub-19, joga copinha. Às vezes você vê um moleque que tá no banco, por algum motivo ele entra e fala, pô, mas esse moleque é muito melhor do que o outro. Mas não joga. Porque é do quê? É do empresário tal. Então ele é obrigado a jogar. Quando surge a oportunidade de vender, você fala assim, pô, o time vai ganhar uma grana legal em cima da venda. Quando vai ver, o moleque tá todo fatiado. Efeito pizza. Aí o clube tem lá 20%, 25%, não sei o quê, e os empresários deitaram rodando. Um exemplo é o rapaz lá do Botafogo, cara. Começou, nem essas coisas, tal do Babi lá, né? Nem essas coisas, só que assim, começou a jogar, vamos vender para apurar uma grana. Foram ver, cara, o cara é de um time lá do Espírito Santo, o Botafogo tem uma taxa de vitrine, né? E o Atlético Paranaense contratou ele, me parece. É bem isso aí. Entendeu? Então, é que eu tô te falando, quando você não tem profissionais sérios, pessoas que blindam o clube para que oportunistas, os sugadores encostem e transitem dentro do clube, o seu time vai virar, a sua equipe vai virar sua agremiação, vai virar um time de massa. Vai virar um time de massa. Agora, passando isso, esses caras vão chupar e sugar o máximo que puder do clube e depois, quando tiver o bagaço, sai fora e vai fazer isso em outro lugar. É isso que acontece. Vou fazer uma pergunta para o Thiago. Alex, só um adendo aqui. Só para vocês entenderem. Na minha época, eu tenho, vou fazer 54 anos. Na minha época, quando eu jogava, já tinha esse negócio, tinha lá, nós tínhamos o salário e tinha as chamadas luvas. Então, as luvas, o que era? Era uma gratificação. Tem treinador que já falava pro cara assim, ó, porque naquela época, se você não tinha staff, você não tinha alguém para estar discutindo números com você. Muitas vezes você tinha que discutir diretamente com o presidente e tudo mais, números. Né? E você não é próprio para isso, você não é treinado para isso. Você é treinado para jogar, não para discutir números. Mas tudo bem. O treinador falou assim, ó, é o seguinte, ó, você pede tanto de luva, os caras vão gemer, vão querer te dar tanto, não sei o quê. Então o treinador já te dava mais ou menos a ideia do que você podia pedir, tanto que os caras iam gemer, a quanto você ia chegar. E muitas vezes, eu conheço relatos de ex-atletas que, ó, o treinador falava, ó, e a luva é minha. Tô te empregando, a luva é minha. O salário você vai ganhar, você vai pedir tanto de salário por mês, tanto vai ser as luvas, só que as luvas é minha. Então, naquela época, cara, já tinha isso. Agora, imagine nos dias de hoje, que só conversa na casa de milhões. Muito bem. Bom, gente, antes de continuar com as perguntas, nós temos que homenagear o Vitor aqui, né? O Vitor, eu acho que é um dos torcedores do Palmeiras. Nós passamos hoje o dia tentando arrumar um palmeirense para poder vir para nós, porque eu queria que eles explicassem esse momento. Coloquei o vídeo aqui para mandar. Tem o Marcinho também, viu, Thiago? Tem o Marcinho que apareceu aí. É verdade, né? E o Alex, nesse momento também. O Alex pode comentar aí o que estava acontecendo lá na casa dele nesse momento, porque de um lado era torcido desse jeito, Alex. Cara, eu tava com meu copo de cerveja na mão, cara, me divertindo, rindo pra cacete, e aí eu falei assim, o Diego Alves vai pegar, bicho. E não é que pegou? A comemoração desse cara, quando eu vi esse vídeo aí, chegou no monte do grupo lá, porque não tem jeito, cara. Quando acontece jogo do Palmeiras, do Flamengo, o celular eu tenho que deixar de lado lá, porque não para. Inclusive, até uns defuntos, tipo o Alex, assim, aparece, né? A minha esposa falou assim, liga pro Thiago.
Mas esse vídeo foi engraçado por conta da comemoração do cara. O Pablo tá vendo, o Luan tá vendo. Quem mandou foi o João, não foi eu. O cara tava numa comemoração, né? O cara tava numa comemoração. Tava lá. O Thiago, ficou pulando. O Vitor aí que tá participando aí, ele também tava desse jeito aí, viu? Porque isso aí é Pois é, cara. Pois é, eu tô escondido ali, mas a comemoração foi intensa. E aí, depois que acabou perdendo o pênalti, sumiu. Desapareceu. Olha lá, ó. Coloca o Lobo para bater o pênalti e querer perder a relação dos 5. Ainda o cara em toda a final entrega. Homem ruim de bola. Não, para. Agora a culpa é do Luan, para. Tinha que colocar a narração do Kleber Machado, falando hoje sim, hoje não. Hoje não, hoje sim, né? Isso é verdade. Isso aqui foi um dos fatos que acabaram chegando nos grupos assim que eu tive que parar para poder assistir e dar risada, porque não dá. Você quer ver outra coisa que acontece? É você ficar comemorando antes do tempo, né, velho? O que aconteceu aí? Você está lá conversando. Seu time vai e faz um gol num clássico. Meu, você espera. E os astros jogam contra no final do jogo. Normalmente, na situação que a gente anda, não dá certo. Mas, Alex, eu queria saber de você, cara. Falando agora em relação ao Vitor, isso aí foi uma homenagem a você. Em relação ao Vasco, tá uma choradeira, e o Marcinho também. Marcinho. Tá uma choradeira aqui, que nem o Clóvis coloca. Inclusive, deu um grande debate lá no nosso grupo por conta do JP e também do Luan, por conta da transferência do jogo, que não sei o quê. E aí? Choradeira do Vasco, cara? Mas olha, cara, a gente não tem. Outro dia, foi hoje, eu coloquei no outro grupo lá dos colegas lá da faculdade, né? E aí foi muito engraçado, porque eu falei assim, gente, a gente não tem tempo nem de comemorar, tem que respeitar, cara. Ganhou o título ontem, comemora, não dá tempo de comemorar. Tem que respeitar o título do cara, entendeu? Então, assim, atrasa o jogo um dia, não se preocupa, não vai doer nada, você vai jogar com o time reserva e tal. Ou eu vou mandar o time misto para te dar uma força aí, para ver se o Vasco sai da 8ª ou 9ª colocação do Carioca. É feio, né, cara? Aí, Durva. Informaçãozinha para os amigos aí. A Copa do Brasil, o Paysandu saiu fora, perdeu de 2-1 para o CRB. E ainda estão jogando Cianorte e Santa Cruz, de Pernambuco. O Cianorte está ganhando de 1-0. E o Corinthians? Não, o Corinthians. Corinthians não sei. Tá jogando agora, pô. Tá jogando agora também? Tá jogando, eu tô de férias. Vamos lá, sua pergunta para o Alex. Manda lá. Vai lá. Alex, o futebol carioca, a gente estava falando aí sobre organização, e hoje o futebol carioca é de um time só, né? Que você vê que o Flamengo está sem rivais. Teoricamente, porque aí eu venho um detalhe. Quando o Vasco joga com o Flamengo, daí o Durval vai concordar comigo aí, que ele teve a vivência de vestiário, a gente não sabe o que acontece lá dentro. O Vasco está em 8º colocado, se eu não me engano foi o ano passado, o jogo Flamengo e Vasco 4-4. 4-4. Sempre o jogo Vasco e Flamengo, o Vasco engrossa o caldo. Parece que é o jogo da vida. Então, aí eu queria saber o seguinte, o porquê disso, por que os rivais do Flamengo só jogam contra o Flamengo e não jogam no campeonato. E aí o Flamengo fica nessa hegemonia aí. E o futebol carioca hoje, infelizmente, o campeonato carioca é só mesmo para cumprir tabela, porque a gente vê os clubes Botafogo, Vasco em caminho mesmo de decadência. Eu vou falar para você assim, os clubes cariocas, com exceção ali no momento do Flamengo, representam muito o carioca, o povo carioca. Por quê? Cara, os últimos 4 a 5 governadores do estado do Rio de Janeiro estão presos, amigão. O governador está preso. Então, falar para mim que o Botafogo tem uma dívida bilionária, falar para mim que o Vasco foi roubado, que tem uma dívida bilionária, que o Fluminense... Cara, não é novidade. Então, assim, a questão está na administração. É muita gente logrando o clube, cara, mamando na teta.
Eu ia perguntar isso ali. Eu li uma notícia que o Corinthians dispensou, cara, parece, se desfez de 25 atletas. O Corinthians é o clube que mais tem atleta. Pra que isso tudo, cara? Que loucura! Então, eu fico me perguntando assim, são as artificialidades, entende? O Fluminense foi campeão brasileiro 2 anos, 2 vezes com o Muricy, cara, mas era o dinheiro da Unimed. Eles não utilizaram o dinheiro para formar a base, fazer a estrutura, não pagaram dívida. Quando a Unimed falou, tá, eu vou tirar e vou parar de pagar o salário. Cara, acabou o dinheiro, venderam todo mundo, foi todo mundo embora, deu barata voa. Aí teve o Cruzeiro. O Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil. Cara, é artificial. O dinheiro não era do clube, o dinheiro era dívida em cima de dívida. Tá aí, estão pagando a conta agora. Então, assim, ó, não tem. Eu vejo dessa forma. Eu sou muito legalista. Eu não vejo como administrar uma empresa, você pensando como é que eu vou planejar a viagem se o cara está devendo a grama. Entende? Como é que eu vou planejar contratar um jogador se eu estou devendo outro? Eu não consigo entender. Parece-me que é o Santos. Eu não me lembro, eu li a matéria, que tem um clube que está no 3º ou 4º técnico para trás que ele está devendo. Acho que é o Santos, que ele está pagando. Acho que é o Santos. Essas coisas aí eu já entendo. Essas coisas aí de mandar técnico embora é lá do Santos, lá na Baixada. Lá. Não consigo entender, cara. Se você trabalha numa empresa, eu tenho lá minha empresa, se eu mandar uma secretária, ou sei lá, qualquer funcionário embora, cara, eu tenho 10 dias para pagar, cara. E se eu não pagar, é pau. E o que acontece com o clube? Não, eu vou deixar a dívida aí. Isso aí aconteceu com uma dívida do São Paulo esses dias. Eu li a respeito, o cara devia 3 milhões. Vou dar outro exemplo bom pra cacete. Aqui de Santa Catarina, onde eu moro, o dono do supermercado Angeloni aqui emprestou dinheiro para contratarem um jogador aí em São Paulo. Tá sabendo da história? Não. Wesley, do Palmeiras? Era pro Palmeiras. É verdade, do Wesley do Palmeiras. Eu vi isso aí. É nobre. Aí era uma dívida de 5 milhões. Tá em 65 e fecharam um acordo de 50. Não foi do Criciúma? O ex-presidente do Criciúma? Ele mora em Criciúma. Ele é o dono do supermercado, da rede, né, que mora em Criciúma. Mas ele investiu 5 milhões, cara. Aí ninguém pagou a ele. E aí são as coisas que não entram na minha cabeça. O clube comprou o atleta, usou, vendeu e não pagou o cara. Como pode? Pode. Aí que tá. Aí tem os caras que ganham 500 mil que nem o Luan e os caras não desfaz. Mas assim, o Luan não vou nem entrar nesse mérito porque o Durval gosta dele. O Durval gosta dele. Então não vou nem falar do Luan porque o Luan é protegido do Durval. Mas olha, o Luan do Corinthians. Ô, João, sua vez. Meu protegido é o Wallace. Olá, João. Deixa eu perguntar pro Alex, em relação à final de... Wallace e a Brenda. É o Wallace e a Brenda. Em relação à final da Supercopa de domingo, como foi para os pênaltis, na minha opinião, o goleiro não é obrigado a pegar o pênalti, sim o jogador de acertar a cobrança. Só que no meu ponto de vista, a hora que foi para os pênaltis, eu cantei a bola. Para mim, o Flamengo ia ser campeão pelo fato do Diego Alves, entendeu? Eu até brinquei com meu pai, eu falei assim, rapaz do céu, Diego Alves já pegou o pênalti do Messi, do Cristiano Ronaldo, não vai catar desse experimento. E o Diego Alves fez a diferença nessas penalidades. Ainda mais no quesito na hora do pênalti do Danilo, no vídeo do palmeirense aí, que o Danilo parou, esperou um tempo, aí o Diego Alves, com toda a experiência do mundo, já foi comprar o jogo. Já saiu, já. Então, cara, você tocou num ponto aí. O Everton também é bom pegador de pênalti, só que assim, ó, a experiência do cara de ter jogado na Europa, de ter, ele pegou 3 do Messi, 2 do Cristiano Ronaldo, uma coisa assim. Cara, ele deu entrevista ontem no Bem Amigos da Globo, do Sport TV,
E ele falou, ele desestabilizou o Danilo. A hora que ele viu o Danilo vindo, que ele deu aquela paradinha, ele já saiu da linha e tal. Aquela saída, o cara vem na linha do campo. Pô, cara, a gente joga bola, imagina um estádio cheio, né? Todo mundo grita, o cara do meio campo até lá, para pegar a bola, para botar na cal e para dar o chute. Amigo, ele pensa na TED, ele pensa no banco, ele pensa que vai valorizar o passe dele, se ele fizer o gol, para onde ele corre, se ele errar, o que ele vai dizer, entendeu? O cara Alex, você foi sacando agora na sua fala. Você foi sacando na sua fala. Imagina o estado cheio, você vai falar isso pro João, cara, você tá de brincadeira, né? Não. Alex, só sem dizer o seguinte, que essa caminhada que você fala aí, essa procissão, vamos dizer, do meio de campo até a marca do cal, a hora que ele chega lá, de 7,32, fica 2 metros o gol. É bem isso aí, cara. E dependendo do cara que tá em cima da linha, que se ele abrir os braços assim, meu irmão, aí pronto, aí o cara não vê mais espaço em lugar nenhum. Agora, Duval, duas chances de matar os pênaltis, sabe? A experiência do Diego Alves foi fundamental porque ele jogou na Europa, jogou em alto nível, né? Então, assim, eu penso que o goleiro do Everton também é um bom goleiro, também é pegador de pênalti, mais novo, só que, assim, ele não tem a malandragem, vamos dizer assim, né? A experiência de ter jogado lá fora. Eu vejo que... Luan, pode falar aí, Luan, desculpa, eu te cortei. Viu, Duval? Eu tava falando o seguinte, às vezes, você falou, olha o jogador e sente, né, na hora da cobrança. Você vê a cobrança que o Gabigol fez, o cara chegou lá tranquilo, lá e bateu. Agora, 2 vezes o Palmeiras teve a chance de matar o jogo, você vê que o torcedor aí já tava aí, já eufórico, já com o título. Aí eu vou no que o João falou aí, o goleiro é competente e tudo, mas o jogador também, pô, não tem torcida. Que o fator torcida, igual ele falou lá, já pesa. Então, por mais que o goleiro seja o Diego Alves, o cara que está no Palmeiras ou que está jogando em time grande não pode chegar na cobrança de pênalti, nas 2 últimas cobranças do título, e chutar, bater mal do jeito que bateu mal. Os 2 pênaltis foram muito mal batidos, os erros do Palmeiras. Mas eu acho que o pênalti do Luan, entendeu? O Luan, querendo ou não, tem parte da culpa, mas o técnico, né, já vem vindo já. O Luan deu brecha no Mundial. O Luan deu brecha na Copa do Brasil, na expulsão dele do Diego Souza, entendeu? Então não coloca o cara para cobrar. Mas eu acho também, o treinador do Palmeiras, no início, quando ele começou a partida, a gente sabia que ele já ia ser expulso. Para mim, você fica sem o comando, foi isso que aconteceu também, porque eu até estava comentando, o Alex aí, flamenguista, sabe disso, os cobradores do Flamengo é o Everton, o Rogério Ceni substituiu, o Diego, não tinha os cobradores do Flamengo que a gente falou, pô, tirou os cobradores do Flamengo oficiais e tal, mas não colocou aquilo ali é o quê? Treinamento também. Com certeza, mas, ele tirou não é só treinamento, não. Nessa parte não culpa a comissão técnica, não, porque antes de uma decisão nos pênaltis, eles estão reunidos ali. O cara, quando tem personalidade, o cara tem que chegar e falar, eu vou bater e pronto. O treinador não tem que ficar falando com um cara profissional aí, com 10 anos de carreira, você quer bater o pênalti? O cara tem que falar, eu vou bater. Né? O cara tem personalidade, o cara fala, eu vou bater. Tudo bem que o goleiro fez a pressão lá e tudo, tem todo o mérito o Diego Alves. Naquele momento ali da pressão com o jogador e tudo. Agora o jogador não pode chegar na cobrança e sentir por daquele jeito. E bater mal do jeito que foi batido. 2 chances na disputa de pênalti para ser campeão e perder o título. Agora nenhum lance. Eu confesso, cara, que eu nunca vi isso, tá? Um time. Não é verdade, Alex? 2 vezes chance de fechar. 2 vezes chance de fechar. Entendeu? Qual é o peso que tem? O meu peso é o quê? É eu matar aqui e entrar para a história do clube. Eu sou jovem, entendeu? Eu tenho uma fala. Vocês não podem desacreditar no Palmeiras. Tudo pode acontecer no Palmeiras. No São Paulo também, no Corinthians também. No São Paulo mais ainda. 7 pontos para acabar o brasileiro, os caras não ganham. Palmeiras, 2 pontos, 2 gols para poder ganhar o campeonato. Você acha que vai ganhar? Palmeiras, filho. Tem jeito, né? Gente, 8h35. Só que eu não posso deixar passar, antes da gente ir embora, do lance do Arão. Pô, gente, tem que falar. Lance maravilhoso, né? Do William Arão.
que todo mundo, inclusive o Rogério Ceni, já estava postulando para poder ir para a seleção brasileira, junto com o anão do Rodrigo Caio, e ele me toma naquela, né, Alex? Sua opinião, Alex? Cara, foi uma jogadaça. O cara do Palmeiras. Assim, ó, nós brasileiros, tem uma tendência sempre de ver assim: o William Arão falhou. Cara, e o mérito joga do no Flamengo, atacante, velho. A gente tem que olhar pelo outro lado. Joga no Flamengo, tem que detonar, não tem jeito. Não. O mérito foi do atacante, ponto. Não vou falar, o Arão foi. Eu acho assim, ó. Se eu fosse defensor, meu filho faz escolinha. Eu digo para ele, cara, o defensor não pode ir no primeiro come, ele tem que parar, ele não pode entrar se ele for sem segurar o corpo. O que aconteceu? O Arão correu em direção a ele, o cara deu um drible nele, velho, de costas. Ponto. Acabou, matou a jogada. Anularam o gol da Ferroviária. Foi anulado o gol da Ferroviária contra o Corinthians. Bom, normal, Alex, se não tem apito. Não é não. Tem o VAR lá, pô. Nós contratamos o VAR pra quê? Não tô entendendo. Então, é o seguinte, ó. Só para poder complementar o que o Alex falou, porque o futebol tem duas explicações. O que é o drible e o que é a finta? O drible é o ato que você tem de passar pelo adversário em contato com a bola. A finta é o ato que você tem de ludibriar o adversário sem tocar na bola. Então, o movimento que o jogador do Palmeiras fez só não foi uma finta porque ele tocou na bola, mas ele teve todo o mecanismo de uma finta. Ele ludibriou o Arão de tal forma que o Arão nem viu o que aconteceu. Foi tão rápido que ele não teve nem reação. Nem reação. O Rafael Veiga, ele... Foi muito rápido. A linha de raciocínio do Rafael Veiga foi muito rápido. E o que é que define tanto um drible como uma finta quando o adversário, no caso o defensor, ele é ultrapassado? São frações de segundos de uma linha de raciocínio do atacante em relação ao defensor. Quando o defensor consegue adivinhar o que o atacante vai fazer com ele intercepta o lance e ele consegue pegar a bola. Quando ele não consegue adivinhar nessa fração de segundo, ele é enganado, ele é ludibriado, ele é ultrapassado, e é por isso que acontece a ultrapassagem, a finta, o drible. Ou seja, isso eu não estou falando Durval, isso é dado, estudado por especialistas da matéria. Deixa eu falar uma coisa perfeita, a tua explicação. Vou te dar só um exemplo. Isso hoje o Neymar fez lá no jogo do PSG, cara. Ele pegou a bola, indo para o lado direito, o marcador ele voltou. Quando ele voltou, cara, acabou. Ele botou a bola no travessão, cara. Exatamente isso. Quando ele deu o drible, o cara continuou indo, cara. Quando ele voltou, ele já abriu o campo assim para ele. Eu não vi o jogo, mas aí eu tenho um comentário para poder fazer, que o João sempre comenta essas coisas. O Neymar tirou sarro no final do jogo, né, da Supercopa, falando que os caras tinham que aprender a bater pênalti. E pelo que eu andei lendo por aqui, 3 bolas na trave, foi isso? 3 bolas na trave? Botou 2 na trave e uma no travessão. Então tem que aprender a fazer gol também, tem que devolver na mesma moeda. Eu sou um cara que, para mim, o Neymar já foi. É um bom jogador, pode ser considerado um craque, mas as etapas enquanto o brasileiro ficar nesse do latino Neymar, não vai ser hexa. Não. Já foi. Eu sei que o João ali do Prantos, ele vai falar que é craque, que é o melhor do mundo e tal, porque são poucos, a torcida, então, só porque jogou lá, tem isso aí, né, João? Rapaz. É 1-0 para a Ferroviária, viu? 1-0 para a Ferroviária. Ou é 1-0 ou não é, Durval? Me ajuda aí. Não. Mas o VAR volta, o que eu posso fazer? Agora os caras foram lá e colocou 1-0. O Pablo reclamou, os caras falaram, não, o Pablo reclamou lá, então é 1-0 para a Ferroviária. Muito bem, João. Para a gente poder começar a nossa finalização. João, Neymar. Rapaz, foi o Kimmich que foi provocar ele, né? No jogo da Champions. Falou que o Bayern tinha a melhor equipe e um monte de coisa.
no meu ponto de vista, hoje o Neymar jogou bem, cara. Jogou bem, procurou o jogo, ia fazendo um golaço, aquele que bateu no travessão, entendeu? Ô, João, mas o Neymar joga bem todo jogo, mas toda final ele pipoca, cara. Não adianta. Toda final ele pipoca. Ele é sempre coadjuvante numa final. Sempre. Eu acho que o nome Neymar ofusca muito outros nomes de subir numa seleção brasileira, sabe? A mídia quer tanto o Brasil ganhar uma Copa para poder enfatizar a figura, a marca Neymar, que não vai dar, cara. Deixa eu só citar um ponto sobre o Neymar. Querendo ou não, o Neymar no Santos, hoje em dia, para o Brasil, hoje, querendo ou não, o Neymar é o maior jogador brasileiro hoje, atualmente brasileiro, né? Do futebol mundial. E no Santos, cara, ele é ídolo. Só que ele e o pai dele acabou prejudicando muito o Santos, né? Ainda mais na ida dele para o Barcelona. Teve dinheiro, muita coisa envolvida nisso. Então, nesse quesito. Embolsou. Vixe, o pai do Neymar roubou o Santos. Essa Como é a que um cara verdade. desse é ídolo, João? Como que um cara desse é ídolo? O cara passa a perna em mais de 100 milhões no Santos, vocês não podem falar que um cara desse é ídolo. Ídolo para mim no Santos. Ele é ídolo dentro de campo. Futebol, em questão de futebol. Mas nisso, cara, ele é pior do que qualquer outro jogador. Cara, só vou te dar uma dica. Não espere, quando ele voltar pro Brasil, não espere ele vir pro Peixe, não. Porque o cara deixa claro toda hora que ele quer vir pro Palmeiras. Então, um cara desse não é ídolo. Não. Pra mim, o Neymar, quando voltar pro Brasil, não é nem pro Palmeiras. Ele vai pro Flamengo. Vai com Deus. Muito bem, gente. Hora da gente começar a falar tchau para a turma, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Alex, sempre que possível, venha para poder discutir. Eu acho que é isso. O FCA Debate é um momento para a gente poder parar e fazer uma análise de tudo que está acontecendo com um olhar diferenciado, né? A gente sempre convida o Nelson, que é um ícone que ninguém conhece. Nelson, um ícone que ninguém conhece, porque ele não consegue aparecer. Mas é legal. É uma troca divertida. Hoje foi legal você vir de verde para poder homenagear o Palmeiras. Apareceu até Vascaíno aqui por conta de você, que é o Clóvis, né? E todas as outras pessoas que acabaram participando. Uma homenagem para o Vitor aí com o vídeo de comemoração. Foi muito legal hoje. O Clebão comentando da Série B, falando que é super importante, né? Que está super forte por conta do Vasco. E assim por diante. Eu acho que a troca valeu bastante. Eu queria agradecer a presença de vocês. E a hora de vocês, garotos. Vamos lá. A gente pode tirar 2 ou 1 aí, se vocês quiserem. Pode falar aí, João. Começa. Não, deixa dois, porque eu sou bi, tá? Então eu falo 2. Olha lá. Ele só fala 2 porque ele é bi. Cada uma que a gente tem que ouvir, viu? Meu Deus. Vai, João. A imagem dele congelou aí, Cleber. Ô, Thiago. Alex saiu, Primeiramente, eu queria agradecer a participação de todos, né? A rapaziada aqui da live. Como eu falo, a gente trabalha a semana toda para chegar na terça-feira para ter esses momentos de resenha, né? Pelo menos poder tirar um pouco do foco do que... Foi a mesma coisa que eu falei semana passada, a gente tirar o foco do que vem acontecendo, entendeu? Então, a gente vem aqui por diversão, para trazer para o pessoal o que está acontecendo com os nossos clubes, né? Santos, Palmeiras, São Paulo, Flamengo e assim vai. Só queria agradecer a presença de todo mundo e avisar que, semana passada teve e hoje tem gol do Marinho. Vamos lá, Luan. Agradecer ao pessoal aí que está assistindo, os comentários. Aí, José Cruz, grande aí, meu tio aí de Caçapava aí, com a grande audiência dele aí, a galera de Caçapava, minha terra natal, a galera aqui de Alcobaça também. E falar, né, que o São Paulo tá aí pra gente... Eu vou parar de rir, eu prometo. Nós vamos ver, jogo a jogo. Veio falando desde a live passada. E que time que torce o seu tio, Luan? Meu tio é flamenguista. Começou a desespero. Então ele tá por cima, viu, José? Tá por cima. O WhatsApp aqui chega forte, tá por cima. Ele tá na moda. Tá na moda. Então, aí, é só para finalizar a questão de administração, aí o São Paulo vem com a administração nova, e o Corinthians, eu estou perguntando para o Thiago, já umas 3 lives, ele até agora não soube me responder, pode responder no finalzinho aí, o porquê do Sub-23 do Corinthians.
Um abraço a todos aí e até terça que vem. Vamos lá, Paulo. Agradecer mais uma participação aí com vocês, é sempre um prazer. Agradecer a todo mundo que ficou ligadinho. A gente pede aí também para curtir, compartilhar aí as coisas que a gente está sempre postando. E deixar aqui uma mensagem aqui pro Durval. Eu vou ajudar na vaquinha do Timão. Mas aí não dá, pô. Pede pro presidente lá, pelo amor de Deus, que a matemática não fecha. Você tá pagando uma conta, ele tá fazendo outra. Então, não, eu tô fazendo de 800 milhões, vai. Hashtag SOS Corinthians. Hashtag SOS Corinthians. Essa é a mensagem de hoje. Só para você entender, Pablo e amigos e ouvintes, qual que é o lance? O zero já tem. Zero Cruzeiro, zero reais já tem. Tá certo? Só de eu lançar isso aqui, você já quer ajudar. Com quanto você vai ajudar, Pablo? Eu vou ajudar com 10 para ajudar. 10 eu vou cobrar. Você vai ajudar com 10. O Nelson com 2, já são 12. Já dobraram aí o Thiago aí, ó. Já são 12. O Cello, 21. Então são 31, 20, 30, 33 reais. Era da base zero. Já tem 33 reais. Já triplicou o Thiago aqui não vai dar, ó. Não, resumindo, se colocar, Luan, se colocar lá na Caixa Econômica Federal, se era 800 milhões, se colocar 33 reais, já não é mais 800 milhões. Vai, porque nós partimos do zero, era 800 milhões. Se pegar os 33 reais aqui da live, já não é mais 800 milhões. Aí, tá vendo como que funciona? Funciona, acho que funciona. Só não faz se não quiser, funciona. Ó, corintianos, eu queria que você, o Neto, todos esses caras aí que são do meio aí, lança um negócio desse seríssimo aí, porque eu sou um simplório, um Zé Ruela. Mas assim. Louco, você que dá ideia, Durval. Para com humildade, cara. Agora olha, o senhor, que tem... só espera um minutinho. Só espera um minutinho pra você poder concluir, que depois eu dou tchau e vai para você. O senhor tem como o principal fã Felipe Melo. O senhor que fala aqui nessa live que é um zagueiro que até Mauro Galvão respeita, né? O senhor que está aqui nessa live e fala da vaquinha pro Corinthians, o pessoal aceita, você simplesmente é o Durval. Vamos colocar essa bola aí pra cima, por favor. Thiago, eu não conheço o Felipe Melo, nunca vi ele pela frente, nem nada. Mas é o seguinte, é um profissional que particularmente eu estimo, porque podia ter 11 Felipes Melos aí em determinados clubes, não estaria essa babaquice que está aí hoje, porque o cara veste a camisa do clube, o cara respeita, o cara respeita da onde sai o ganha-pão dele, ele respeita muito da onde sai o ganha-pão dele, ele já falou isso várias vezes, até passa às vezes do ponto, mas é um cara que eu admiro pela personalidade forte que tem. Enquanto isso, tem muitos carinhas aí que tomam bambu, aí a hora que os caras se acham que vai fazer alguma coisa, o cara fala assim, como é que você falou aí na fala? Não me dá oportunidade, eu nunca não sei o quê. O cara tá lá, rapaz, há 300 anos. Pau, hein? 500 mil por mês, hein? 500, você foi modesto. Então, ou seja, o cara ganha uma grana toda dessa, a hora que coloca o cara em campo, o cara parece, sabe aquela corrida do frango? Quando tem aquela corrida do frango, a corrida do porco, o pessoal passa sebo no porco, aí manda a galera correr. Aí o cara, ele corre assim, pode ver. Ele parece que ele tá meio bêbado, o centro ele tem labirintite. O Luan tem labirintite, ele corre assim, ó. Então, ou seja, cara, ele mesmo se auto-intitula como um fracassado, vai me desculpar. Ele tem que ter um trabalho psicológico muito, muito forte e falar pra ele, filho, você tem que pôr o bumbum no chão, cara, você tá no Corinthians. Entendeu? Você é um profissional que você ganha 700 milhões, 500 milhões, sei lá o que seja, enquanto o salário mínimo do pai de família é 1.000 e poucos reais. Sabe, nem passa muito talquinho no bumbum desses caras. Então, por isso que eu admiro mesmo o Felipe Melo. Eu admiro mesmo. Hora de dar tchau, Durval. Agora você pode dar tchau pra galera. Não, o meu tchau, aí, o Henrique Palmeirense também estava aí, né? Um abração, parceiraço aí. Henrique, desculpa, você tomou uma piaba aí, mas você tem uma chance aí na Sul-Americana. Nós jogamos, aí na Copa aí,
Agora Recopa aí, como é que chama que vai jogar Palmeiras agora? comemora antes Palmeiras da- e- Sul-Americana. Os dois, o campeão da Libertadores e da Sul-Americana. Então, Henrique, você tem uma grande chance aí. Mas, ó, eu quero. O meu tchau hoje vai pro Alex, velho. Alex, em primeiro lugar, é um prazer estar contigo aí, que eu nunca tive a oportunidade. Mas o meu tchau vai pro Alex, sabe por quê? Porque ele coloca lá no grupo assim, ó. Segue o líder. Como é que o Corinthians vai seguir o Flamengo no Campeonato Carioca? Tem jeito. É verdade, Alex. Essa daí não tem jeito, cara. Ô, Alex, primeiro que o meu Corinthians, Alex, primeiro que o meu Corinthians não ia conseguir seguir o seu Flamengo. Mas eu já tentei e não tem como, velho. Realmente não tem como. Vamos lá, Alex, sua vez. Tá certo que o Corinthians jogou no estado do Rio de Janeiro esse tempo atrás aí, né? Em Volta Redonda, não sei. Mas não tem jeito de seguir o Flamengo. Tá querendo seguir, né? Tá ouvindo? Tá vendo? É que acabou a bateria do celular, eu tive que ligar o notebook aqui, cara, correndo para me despedir de vocês, cara. Imagina. Assim, ó, a gente fala para seguir o líder, porque assim, no grupo, cara, tem vascaíndo, né? A gente não tem botafoguense, né, cara? Tem prantos também, tem prantos. É difícil achar botafoguense, realmente é difícil. Não, eu vou, viu, Alex? Eu vou trazer o Simval aqui numa live que na passada ele ia participar, mas infelizmente a mamãe dele ficou. Sim, doente eu de uma hora pra outra. vi. Na passada eu participei ali enchendo o saco pelo então, chat. Mas ele vai vir aqui, um cara muito gente boa, muito tranquilo, ele vai vir aqui, ídolo do Botafogo. Vai vir aí. Massa. É da década. Esse aí era antes de eu nascer, cara, porque faz tempo. O último ídolo foi o Túlio, em 95. O patrocínio do Botafogo é 7-Up, lembra disso? Como é Gaviriton? Sei lá como chama aqueles que ele põe aí. Nem existe mais. Guaraviton. É o Guaraviton. Tudo bem, Alex? Pessoal, Tchau, cara. Obrigado aí, foi legal participar, de verdade. Eu estava falando para o Thiago, terça-noite, cara, é o dia que eu tenho aula da pós-graduação. Então, eu estava na pós-graduação, aí eu botei no mudo, vim para o telefone, voltei para cá, mutei o professor e agora eu voltei para me despedir de vocês, cara. Mas é muito legal, é um grupo assim que a gente sacaneia, mas assim, não tem questão de falta de respeito, né? E assim, o Corinthians só me dá alegria, cara. Corinthians, Palmeiras. SOS Corinthians. SOS Corinthians. SOS Corinthians. 2020, na semana 010, passada, para doar R$10. alguém estava doando R$2, né? Eu deixei minha carteira aqui, ó. Olha lá. Quanto você vai doar, Alex? 2 contos. Só dois? Você tá no auge, você tá na modinha, vai dar só 2? Ah, não, fala sério. O problema, cara, é que eu não sei se vai chegar onde devia, entendeu? Não. O meu projeto, Foi ele que lançou o projeto, cara. Meu projeto é linha direta Caixa Econômica Federal. Sabe aquele impostômetro que aparece no final do ano lá? 3 bilhões, 3 trilhões, não sei o quê. É daquele lá. Lá na Caixa Econômica Federal, lá determinado banco, agência, e aí pá. Aí o Alex, R$2, pumba, caiu. O Pablo, quanto que é mesmo, Pablo? 20 você vai dar? 10. Deixa eu te mostrar uma coisa 10, que chegou. Pá. Ó, o Tchelo, 21. Rapidinho. Chegou hoje o meu, ó. Olha lá. Somos 306 mil agora, ó. Olha lá. Quanto que você paga? Nada. Eu abri a conta só, amigo. Eu não pago nada. Eu abri a conta. Agora eu estou movimentando. Porque, assim, ó, é uma conta digital, tá? O Flamengo é sócio do banco, tá? Hoje, o presidente do BRB estava falando que as 306 mil contas valem no mercado por volta de 500 milhões. Tá bom para vocês? A carteira de crédito, no caso de clientes, é isso? Do banco digital. O Flamengo
é sócio do Banco Digital, BRB Flanação. Aí eu abri a conta, cara, tá aí, recebi hoje, olha que legal. Ó. Não, o que eu quero dizer assim, é que se hoje fosse vender, vamos supor, se o Flamengo, o BRB, fosse vender essa carteira de crédito de clientes, ela está avaliada em 500 milhões, é isso? É isso aí. Entendi. É isso aí. Muito bem, turma. É isso aí. Um grande. SOS Corinthians, ajude aí. Vamos que vamos. Aí, eu não consigo. Respondendo a Luan. Essa ideia minha vai chegar pro Neto lá, que é um grande jogador de farinha lá e põe a coisa para funcionar. Vai chegar nos grandes lá e vai funcionar. Vocês vão ouvir falar de mim ainda. Vai funcionar. Vai funcionar. Tô falando. Eu queria responder ao Luan. Ô, Luan. Eu só sei que o Danilo tá lá, eu também não sei para quê, tá? Só isso que eu falo. Porque aí chega na hora de pegar e trazer para os garotos da base para poder jogar, vai no sub-20. Então só Deus para saber para que existe aquele sub-23. E eu queria encerrar, gente, de uma forma diferente hoje. Né? Eu acho que a gente não pode deixar de parabenizar os nossos amigos palmeirenses, que nós não tivemos a presença deles aqui hoje. Né? Então, terminar com a imagem legal, com a imagem bonita, né? Homenageando os torcedores, que nem o Henrique Sacomani, que estava aqui com a gente hoje. Deixa eu tirar essa faixa daqui. Homenagear também o nosso amigo Vitor, né? E ver que o nosso programa, ele é um programa... é um debate legal, né? Porque, olha, o Alex, flamenguista, veio de verde hoje para poder homenagear a derrota do Palmeiras. O Marcinho também, o Marcinho também, né? O Marcinho também. E essa imagem aqui, ela foi muito produtiva, muito legal para a gente, porque ele mostrou a clareza do Palmeiras, que foi uma honra, assim, para a gente ver a alegria dos palmeirenses no grupo, né? Tanto é que nós não vemos o vídeo do cara do Palmeiras. Faz uns 15 dias que a gente não vê o senhor André no grupo comentar qualquer coisa. O senhor Felipe também sumiu, desapareceu da face da terra, o senhor Felipe. E todos os outros palmeirenses do nosso grupo e também aqui da nossa live. Forte abraço a todos, amigos. Foi uma honra conversar com vocês. Voltem na próxima semana e fiquem com Deus, se cuidando aí em casa, hein? João, um abraço. Pablo, Alex, Luan e Durval. Até a próxima. Tchau, turma. Thiago, manda um abraço aí, o corintiano. Tem um corintiano Diniz aí, ó. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.